Ó, vamos ver o que vai voltar para os Estados Unidos agora, em dezembro. Você viu isso aqui? Não vi. Peraí. Sabe que aqui é o chapéu de alumínio come solto, né, bicho? Vamos lá. Quer que eu veja o vídeo? Não, eu traduzo aqui, só pra gente ver o que é. O registro automático para o exército americano volta com o famoso draft a se começar em dezembro. Para quem não sabe o que é o draft é o alistamento militar obrigatório americano, que é diferente do brasileiro, né? O alistamento militar aqui no Brasil funciona mais ou menos assim. Você fala lá, você quer servir quando você tem 18 anos, você fala não quero, e eles botam você no treino militar e você vai ficar pintando meio fio. Nos Estados Unidos, quando você sofre um draft, basicamente o que acontece é eles pegam você e falam assim, amigão, agora você vai pra linha de frente tomar bala, né? E eles estão, então, pressupondo que mudando as leis, né, e já começando a falar de draft voltando em dezembro. Porque se a gente lembrar, procura aí também na barra, a gente vai ver, saiu algumas matérias, algumas pesquisas falando que, se não me engano, acho que era alguma coisa absurda, tipo 70% da juventude americana não estava apta a cumprir com o serviço militar, seja por questões de saúde, seja por questões de saúde mental ou por questões de saúde física, acima do peso, sedentário ou depressivo, tomando remédio. Então é um pool muito pequeno de jovens americanos e pessoas, e se você contar a questão dos imigrantes ainda, que não vão querer e não vão estar a fim de lutar pelos Estados Unidos. Então, se a gente pensar que uma grande parte da juventude americana não está saudável, né, tanto mentalmente quanto fisicamente, não pode servir. Se você contar que uma grande parte também, por uma questão de polarização política, vai querer boicotar qualquer tipo de alistamento. Né? Então não é uma guerra, como é que eu posso dizer assim, não é uma guerra de consenso, não é um consenso. Sim, não é. A sociedade americana está em um momento de guerra civil. Está em um momento de guerra civil. E aí você está falando que nesse registro eles estão, então, cogitando a voltar com alistamento obrigatório, pegar jovens americanos e mandar para o fronte de batalha. Assim, me parece que são contradições internas bastante significativas e que, dado isso, ter uma eleição num cenário assim, me parece algo que ele não vai querer mesmo. Essa que é a minha questão. Eu acredito, eu confiei até ontem que o Orbán conseguiria dar algum jeito de fraudar eleições, por exemplo. Ele me decepcionou. Ele não conseguiu. Não, brincadeira. Não quero que ninguém fraude eleições algumas. Mas eu acho que o Donald Trump, ele conseguirá... Se ele quiser ter algum futuro, ele precisa fazer uma escalada marcial agora para impedir eleições. Poxa, sabe quem que fez uma coisa meio parecida? Um tal de um Bibi, assim, né? Um Netanyahu. Parece que estava rolando um tal de um protesto ali contra ele, bem no dia que aconteceu um certo desastre, e após isso, então, ele meio que dissolveu a oposição e está governando até hoje. Até hoje. Me parece que isso já foi feito em algum lugar. E pode ser feito novamente, inclusive com apoio de Bibi. Lógico. Me parece que esse manual já foi testado em algum outro lugar, né? E algum outro lugar que é parte bastante interessada na manutenção dessa guerra. Sim. E aí é que está. Eu acho que esse é o único caminho para ser feito agora. Tem um problema muito grande de Donald Trump, que é um problema de seu governo, que é o problema da direita populista como um todo, quase, que é o problema de você não ter uma nova imaginação política. E isso me decepcionou no segundo governo Trump. Eu achei que ele fosse... Eu cheguei a escrever isso. Se ele quisesse ter algum futuro para... se ele quisesse ter algum futuro para a América, ele precisava ser uma espécie de César. E o que seria ser um César? É uma figura de transição. Né? É uma figura de transição entre a ordem vigente e que está morrendo e a ordem vindoura que deverá nascer. Ele não está conseguindo ser esse César. E esse é um problema do Donald Trump, ele não está conseguindo ser esse César. Entretanto, eu acho que ainda tem caminho. São 2 anos que ele tem pela frente. E uma escalada marcial é a única forma de você poder fazer a ascensão do cesarismo. Tem um excelente livro do Rocher, que é Cesarismo. Né? É um livro antigo, acho que é do século XVIII, XIX, acho que XIX. Aqui, achei. Vamos lá, vou ler aqui. Manda pra mim aí. Não, mas ele não achou o link, ele só fez o resumo aqui mas é isso, ó, pro Orlando ver que eu não tô falando bobagem. Não, pode colocar, por favor.
71 a 77% dos americanos entre 17 e 24 são ineligible, né? Não podem ser alistados pelo serviço militar obrigatório por conta de obesidade, sedentarismo, uso de drogas e saúde mental e psíquica. Ou seja, os outros, né? Os outros 30%, 20% aí que podem, vão ter que ser forçados aí na marra, né? E aí é um problema de você eugenia ao contrário, né? Sim. Os capazes vão morrer na guerra. Os incapazes ficam e dominam as universidades americanas. Pois é. Pois é. Assim, Continuam se reproduzindo. é isso. É verdade seja dita, se fosse pra isso, eu acho que se eu fosse presidente americano, eu teria agora uma base de 70% de jovens para poder mandar pra guerra. É. Ó, porque a gente viu aqui, ó, enquanto eu tava procurando a notícia, eu vi aqui... 70% de jovens para mandar pra guerra, mas senhor, eles são incapazes. Exatamente isso. Enquanto eu tava procurando a notícia aqui, eu vi uma notícia falando que 25% das pessoas que vão pra guerra tem até algum tipo de sequela psicológica. Não, é um... Bom, manda as pessoas que já estão com problema psicológico, elas já estão com problema mesmo. O problema é que daí você não ganha a guerra, né? O problema é que você mandar um monte de depressivo pra guerra e pessoas com problemas mentais pra guerra, é que esses caras chegam lá, começam a se matar, começam a matar um outro, né? Começam a dar friendly fire. É um problemaço isso. Parece eu jogando CS. Exato. Exato. É tipo isso, é o cotoco do LoL, né? Que não fica andando na lane dele. E vai virar meio que uma profecia autorrealizável a questão com a China, né? Olha, a China está perto de nos ultrapassar, estão tentando ir contra o dólar, etc, etc. E precisamos fazer esse tipo de guerra. Esse tipo de guerra vai acelerar, obviamente, certas sucessões. Existe um problema hoje em relação ao Irã, que é o petrodólar. O petrodólar virou um problema para ele. Por quê? Quer dizer, não é que virou um problema. Há um problema para o petrodólar nesse momento. O Estreito de Hormuz está fechado. E essa é a grande vitória iraniana. E o Irã tá cobrando Bitcoin para liberar os navios, né? Não tá cobrando ouro. Nem dólar, nem nada. Ele tá cobrando Bitcoin ou, sei lá, uma moeda chinesa, qualquer coisa que ele quiser. Pronto. Aí, chega agora em um ponto que é... A vitória iraniana é só manter aquilo ali fechado. E aí o Meheira me perguntou de manhã, tá, mas como que eles mantêm aquilo fechado? Pô, tipo, tem 2 porta-aviões americanos ali, como que eles conseguem manter aquilo fechado? Eu falei, simples, eles precisam de um navio para isso. Tá cheio de mina e tem drone. Eles só precisam disso. É algo de baixo custo militar, que eles têm um amplo know-how, que ainda tem hoje fornecimento russo para eles, porque houve uma inversão desse polo. Sim. Então, eles, para manter aquilo ali fechado... E o Irã tem polo de tecnologia de produção de drone. Sim, é isso que eu falei, de know-how para produção de drones. E ainda tem fornecimento russo para eles. E aqui a gente entra em um outro problema agora. Todos os últimos presidentes, Biden e Trump, estão falando sobre a necessidade de reindustrializar a América. E aí entra um problema militar para a América, que é a indústria americana hoje não tem capacidade para fazer a reconversão industrial em favor do militar. Não. Não tem. Então, aí é que está. Você pode ter o seguinte, você tem uma tecnologia para criar 1 milhão de mísseis. Não, a gente consegue criar aqui 1 milhão de Tomahawks, a porra toda e tal. Mas você não tem capacidade para criar esses 1 milhão de mísseis do que você quiser na velocidade necessária para uma guerra. Sim. Porque em questões bélicas, e tem alguns estudos sobre isso, né, que os Estados Unidos de fato tem um estoque muito grande de armas e mísseis e bombas. O problema é que uma vez que esse estoque comece a acabar, a capacidade fabril começa a contar, né? Então você vai atirando, suas balas vão acabando, então você vira a sua economia de uma economia de mercado para uma economia de guerra, e aí você pega, por exemplo, aquela fábrica que estava fazendo carro e você fala, olha, fábrica, agora você não faz mais carro, agora você faz tanque de guerra. Agora aquela fábrica que fazia, sei lá, computador, vocês não fazem mais computador, agora vocês montam um drone. E isso é o que vai, como eu vou dizer, completando esses estoques novos. E a China tem uma capacidade fabril de virar para a guerra muito grande. Apesar de ter uma tecnologia inferior... Sim, mas eles têm uma capacidade de reconversão industrial grande. Exato. Os Estados Unidos não têm isso. E, de novo, tem aquele documentário que eu acho que todo mundo é obrigado a assistir, que chama American Factory. Não sei se você já viu. Não. Vê se você consegue pôr o trailer ou o trailer derruba a live? Derruba. Trailer derruba a live, beleza. É um documentário que chama... A fábrica americana, American Factory, sobre uns chineses que tentam fazer uma fábrica de vidro nos Estados Unidos.
E os chineses não conseguem operar com a mesma eficiência nos Estados Unidos que eles conseguem operar na China, porque a mão de obra americana não quer trabalhar. Sim. Não quer trabalhar. É um monte de gente lá que começa a montar é muito irônico, né? Eles começam a montar um sindicato dentro da fábrica dos chineses, e aí as pessoas não querem trabalhar, querem uns horários meio vagabundos, e depois eles levam uma equipe, que são os gestores da fábrica, para ver como é que funciona na China a fábrica. E aí os chineses é aquela coisa, tipo, pô, os caras trabalhando, sei lá, turno de 14 horas, cantando o hino da China de manhã, todo mundo trabalhando e atendendo os americanos visitantes super bem, mas a fábrica funciona com uma capacidade muito grande. E assim, é um problema, e isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar aqui no Brasil também, tá? Porque, diferente do que foi com a Rússia e a queda do Muro de Berlim, o sistema autoritário de governança está se provando mais eficiente na sua capacidade produtiva do que o sistema livre. A gente inverteu o paradigma. Sim. Na época da Rússia, os Estados Unidos conseguiu provar que a liberdade individual era mais eficaz que o planejamento econômico. Sim. E que as ditaduras. Então os Estados Unidos, tinha maior capacidade produtiva, tinha maior tecnologia. Hoje, parece que esse jogo está mudando. Mas é que eu tenho uma divergência nisso. Erroneamente, os anos 90 trouxeram a ideia de que uma democracia era mais eficiente do que uma ditadura por conta da questão dos Estados Unidos versus União Soviética. E, de fato, não era isso a questão. Era sobre a oxigenação de um regime e a calcificação de outro regime. O Neil Ferguson, quando faz a crítica sobre a sovietização americana, ele faz isso a partir da hipertrofia da burocracia americana. A hipertrofia da burocracia americana fez com que o Estado americano se tornasse calcificado, engessado, então, com todas as suas articulações. Aloysio, consegue trazer água, por favor? Para mim também, por favor. Calcificado e que não consegue, então, acompanhar as mudanças necessárias. E qual é a questão da China? A forma burocrática da China é completamente diferente, ela é dinâmica. E é uma dinâmica que consegue fluir muito bem entre o local e o central e o local. Perfeito.